Olá, na nossa explanação de hoje nós iremos falar sobre a Revolução Russa de 1917. Mais um evento histórico muito importante, um evento histórico bastante sui generis na história da humanidade e que trouxe ao mundo pela primeira vez a experiência socialista. Mas nós iremos estudar aqui em partes. Vamos ver como aconteceu esse grande evento. Primeiramente, eu gostaria de falar das características da Rússia, as características políticas da Rússia pré-revolução de 1917. A Rússia era um país basicamente rural. Era um país que tinha suas estruturas ainda muito similares à estrutura feudal, no momento em que vários países da Europa já estavam em outro estágio. Em síntese, era um país bastante atrasado. Apesar de ser um país muito grande, um país com dimensões que abrangem dois continentes, o europeu e o asiático, era um país onde havia muita miséria e havia muita exploração. E foram essas características que acabaram sendo o fiel dessa balança, que acabaram sendo a força motriz capaz de levar o povo russo a fazer uma grande revolução. Essas eram as características. A Rússia era um império absolutista. Em pleno começo do século XX, ainda era um país absolutista, um país com características feudais. Essa exploração, ela tanto se materializava no campo, com o estado de penúria dos camponeses que viviam em condições feudais, como também nas cidades, os pobres, os proletários, que viviam em uma condição de extrema exploração, apesar de haver poucas indústrias na Rússia. Tá? É importante dizer que, em comparação com outras potências europeias, com outros países, a Rússia era o país mais desindustrializado. E nós estamos falando aqui de um país imenso. O czar, que era o imperador russo, só quero lembrar aqui para vocês que czar é uma variação do termo César. César, que todos os imperadores romanos levavam esse título, César. Então, o czar, o imperador russo, ele tinha as suas bases de sustentação para este governo despótico. Né? O que garantia o czar da Rússia eram algumas instituições, como a polícia política, que servia para controlar as massas, para controlar o povo. Havia também os funcionários públicos das diversas áreas, principalmente as áreas de segurança, o exército também, o exército que deveria se preocupar em garantir a Rússia contra invasões externas, também estava ali como um pilar de sustentação do czarismo. Quando a gente fala exército, é importante a gente falar que não era a instituição como um todo, mas principalmente a alta cúpula, generais preocupados em ter os seus salários altos, manter um alto padrão de vida, enquanto o próprio grosso da tropa, os oficiais subordinados, inferiores e também os soldados, os praças, eram muito explorados. Então, quando a gente fala aqui exército, a gente está falando justamente desta camada, a camada de oficialato superior. Tá? É justamente isso aí, aqueles generais entreguistas, generais que não estão nem aí para o seu próprio país, contanto que o seu contra-cheque seja bastante gordo no final do mês. E tínhamos também a Igreja Ortodoxa Russa. A Igreja Ortodoxa Russa dependia do dinheiro do Estado e a sua alta hierarquia era nomeada pelo czar. Então, o czar tinha essas vigas de sustentação, estes pilares que davam sustentabilidade ao seu governo, davam sustentabilidade ao seu poder político na Rússia. A religião usada, como sempre, para manipular o povo, para manter o povo ali dentro daquela prisão ideológica mais voltada para a fé, de que você não pode de maneira nenhuma contestar a autoridade, porque contestando a autoridade você está cometendo um pecado contra Deus. Então, esses eram os pilares de sustentação do czarismo. Enquanto isso, a situação era bastante precária. Haviam movimentações, greves
e as pessoas estavam cada vez mais desesperadas. É importante falar também que nessa época, o começo do século XX, estava muito em voga os ideais comunistas, os ideais que atacavam frontalmente a exploração do homem pelo próprio homem. Isso estava muito em voga, muitos movimentos políticos nessa época também, na Rússia, advogavam, proferiam este ideal. E dentro desse movimento caótico nós vamos ver a existência de greves e de manifestações constantes e principalmente uma disputa que se dava, uma disputa política que se dava entre estes grupos que promoviam essas greves e essas manifestações. De um lado nós vamos ter os comunistas, do outro lado nós vamos ter os anarquistas. A diferença entre um grupo e outro é o seguinte: os comunistas, eles não pregavam a dissolução do Estado. Eles achavam que o Estado era necessário para conseguir guiar a população até um estágio socialista, onde seria implantada uma ditadura do proletariado. Já os anarquistas queriam acabar de vez com a figura do Estado, queriam acabar de vez com a propriedade privada. Então, no meio de toda essa agitação, esse descontentamento, havia também essa disputa política entre essas duas vertentes que estavam na raiz, na liderança desses movimentos revolucionários, dessas insurreições que surgiam motivadas pela fome, pela desigualdade extrema, pelo sofrimento do povo russo. Foram criados também nessa época os chamados sovietes. Os sovietes eram conselhos democráticos formados por operários, e esses sovietes eles tinham como a função servirem como administradores da propriedade, que não seria mais privada e seria então de posse de todas as pessoas. Então, para dirigir essas propriedades seriam necessários conselhos formados por trabalhadores, conselhos que tinham operários na sua direção. Estes eram os sovietes. Aí nós vamos entrar então na questão do estopim, na questão do que levou, do fio condutor que acabou levando a Rússia a partir para a Revolução. Nós vamos ter aí, segundo a minha ótica, a minha observação e a minha compreensão desse evento, dois grandes acontecimentos históricos muito importantes que serviram como estopim da Revolução. O primeiro trata-se de uma manifestação que foi reprimida severamente, covardemente, pela polícia czarista. É o chamado Domingo Sangrento, que aconteceu no ano de 1905, em janeiro. Em janeiro de 1905 ocorre este advento chamado de Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento ficou com esse nome devido à brutalidade com que a polícia czarista reprimiu um movimento pacífico da população. A população até então não tinha o czar como inimigo. Achavam até que ele era vítima de seus próprios ministros, que eram maus administradores, e que ele não tinha noção do que estava acontecendo com o seu povo. Então, nessa data, em janeiro de 1905, aconteceu uma grande manifestação. Essa manifestação tinham pessoas de ambos os sexos, pessoas idosas, crianças, e inclusive até religiosos também. Cantavam músicas, entoando Deus salve o czar, aquela coisa toda. Foram até a frente do Palácio de Inverno do czar, pediram uma audiência para que o czar recebesse ali uma comissão que seria formada e que essa comissão pudesse conversar com o seu soberano e levar a ele o conhecimento do que estava acontecendo com o seu povo. Mas não foi isso que aconteceu. Os manifestantes foram recebidos com muita truculência pela polícia czarista que estava ali perfilada, alinhada, em frente ao Palácio de Inverno. Eles atiraram com munição real em cima de uma população pacífica que estava fazendo uma reivindicação pacífica. É importante que se diga aqui. Em nenhum momento essa manifestação, por parte dos manifestantes, ela mostrou um ar de beligerância, uma intenção de promover um quebra-quebra. Ao contrário, as pessoas estavam ali reunidas pacificamente para fazer um pedido ao soberano, para que ele olhasse o sofrimento da sua população. No entanto, a polícia czarista atacou
disparou e matou 1.000 pessoas, aproximadamente 1.000 pessoas, sem contar os feridos, porque depois de atirarem ainda deram uma carga de cavalaria em cima da população e foi aquele pânico. Então isso gerou uma espécie de caminho sem volta para a Revolução. O czar alegou várias vezes, após a Revolução concretizada, de que a ordem não partiu dele. Isso aí, historicamente, não foi provado também, de que ele teria dado a ordem para que a polícia atirasse na população. Porém, essa ordem veio. A polícia não agiu sozinha, ela não agiu por conta própria. Polícia age de acordo com determinações, com ordens. Qualquer força de segurança, seja ela forças armadas ou forças policiais, obedecem uma cadeia hierárquica e ninguém toma uma atitude dessa de forma impensada, simplesmente porque quer fazer. A ordem partiu, pode não ter vindo do czar, mas ela veio de alguém que tinha inclusive ascendência hierárquica sobre a tropa. Tanto é que eles atiraram em uma população que estava fazendo uma reivindicação pacífica e mataram aproximadamente 1.000 pessoas. Isso gerou revoltas pelo país inteiro. Isso acabou gerando muita revolta, que fez com que o czar ele revisse os seus conceitos, a sua prática governamental. E ele fez muitas promessas, inclusive a promessa de formar um parlamento, que em russo é chamado de Duma, formar uma Duma e abdicar de parte do seu poder, não ser mais um imperador totalitário, procurar ouvir o parlamento, governar juntamente de acordo com o parlamento. Num primeiro momento, o czar fez isso para se manter no poder. Mas aí acontece um outro evento histórico que vai acabar fazendo com que a coisa piore. A coisa já não estava boa. Como eu falei para vocês, tomou um caminho de não ter mais volta, quando a polícia atirou em uma manifestação pacífica. E isso gerou uma comoção por todo o país, começou a pipocar greve em todos os lugares. E o czar teve que fazer a sua aparição, fazer o meia-culpa, apesar de não assumir em momento algum que ele mandou atirar na população, mas ele fez muitas promessas, a promessa de criar um parlamento, de governar de acordo com aquilo que fosse acordado lá no parlamento, mas só que ele acabou não cumprindo as promessas que fez. A sua veia autoritária, o seu autoritarismo, começou a falar mais alto e o czar, na verdade, continuou empurrando o problema com a barriga. E para piorar, a Rússia entra na Grande Guerra. A Grande Guerra é como era chamada a Primeira Guerra Mundial. Então, a Rússia entra na Grande Guerra com um exército completamente depauperado, mal armado, mal equipado, faltavam até botas para os soldados, mal treinados. Esses soldados serviam apenas para reprimir o seu próprio povo, mas na hora de enfrentar uma guerra, enfrentar adversários com armamento moderno, com uma indústria muito forte por trás alimentando esses exércitos, foi um verdadeiro desastre. A Rússia colheu derrotas após derrotas. O Japão humilhou a Rússia na Primeira Guerra Mundial. E isso, logicamente, fez com que a situação, que já era ruim, piorasse de forma exponencial dentro da Rússia. E aí acabou havendo, então, a Revolução de fato. A Revolução acontecendo, o czar é forçado a renunciar, ele é deposto e os bolcheviques assumem o poder. Com os bolcheviques assumindo o poder, eles imediatamente procuraram se retirar do conflito. Procuraram assinar em separado com a Alemanha um tratado chamado Brest-Litovsk. Por este tratado, a Rússia abdicou de grande parte dos seus territórios, inclusive cedeu os países bálticos para a Alemanha. Os países bálticos são Estônia, Letônia e Lituânia. Então a Rússia abriu mão de grande parte territorial para poder tratar da sua revolução, para poder tratar de se reerguer novamente, de resolver os gravíssimos conflitos internos que estavam acontecendo lá. Então os bolcheviques assumem o poder, mas com a chegada dos bolcheviques ao poder, nós vamos ver que vai haver também uma outra facção dentro dessa revolução que vai se revoltar com a saída da Rússia da guerra. E estes são os chamados russos brancos. Estes russos brancos ficaram revoltados contra os russos vermelhos, que saíram da guerra e
tomaram de conta, o Estado tomou de conta do sistema bancário russo, começou a fazer estatizações de empresas. Então, estes chamados revolucionários russos brancos promoveram uma guerra civil contra os bolcheviques. Estes russos brancos eram compostos de várias pessoas. Tinham ali burgueses, tinham liberais. O fato é que esta facção era apoiada externamente. O apoio era de Estados Unidos, Inglaterra, França e Japão. Esses países ficaram bastante revoltados com os bolcheviques pelo fato deles terem confiscado propriedades de investidores estrangeiros na Rússia. Esses investidores, na verdade, são ladrões, são bandidos. O nome é investidores, mas na verdade a gente poderia desdobrar isso para exploradores, para ladrões, para vagabundos. Então, esses eram os vagabundos que lucravam à custa do sofrimento do povo russo. Então, quando os bolcheviques tomaram essa medida e estatizaram empresas americanas, empresas inglesas, empresas francesas, logicamente que esses países apoiaram essa facção chamada de russos brancos em uma guerra civil contra os vermelhos, os bolcheviques. Porém, os bolcheviques estavam mais determinados, apesar de terem menos recursos do que a facção chamada de russos brancos. Os bolcheviques estavam mais bem organizados, com uma liderança mais coesa e mais dispostos a irem até o final. E acabaram debelando essa rebelião incentivada por países estrangeiros, e os bolcheviques então assumem ao poder e ratificam a saída imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que estava sendo um verdadeiro desastre para este país. Vamos ver também aqui o estabelecimento do controle da situação. Num primeiro momento, Vladimir Lenin, que era o líder do partido bolchevique, ele implementa o chamado comunismo de guerra. Por este comunismo de guerra, grande parte da produção agrícola vai ser utilizada para alimentar os soldados e alimentar também os trabalhadores urbanos. Isso vai gerar confusão, vai gerar também muito atrito e muita repressão no campo. E Lenin, então, Vladimir Lenin, um líder dos comunistas, ele resolve então lançar uma política econômica mais branda, uma política econômica que foi inovadora dentro deste movimento revolucionário, que foi a NEP, a nova política econômica. Os comunistas lançaram essa política, e por essa política eles ficavam responsáveis pelo setor bancário, ou seja, o Estado se responsabilizava pelo setor bancário, não tinha mais a figura de um banqueiro, era o Estado quem tomava conta dos bancos, dos recursos financeiros do país e também das grandes indústrias, da indústria pesada. Mas por essa política econômica, a NEP, era permitido aos pequenos comerciantes, aos pequenos agricultores, eles manterem uma comercialização, manterem práticas comerciais livres do controle do Estado. Vamos deixar a coisa assim mais bem explicada. Mas os grandes bancos, as grandes indústrias, estas ficavam sob a responsabilidade do governo. Na década de 1920, então, depois de todo esse processo, a economia russa, então, ela passa a ter um crescimento muito grande. Em 1922, nós vamos ver os comunistas criando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia, então, ela muda de nome, passa a ser uma federação. E esta federação, ela era composta por 15 repúblicas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No ano de 1924, depois do sétimo derrame, nós vamos ter a morte do líder revolucionário, o líder dos bolcheviques, Vladimir Ilyich Lenin. Com a morte de Lenin, vai assumir, então, o comando da União Soviética Joseph Stalin, que era um militante e que, o tempo em que teve como secretário-geral do Partido Comunista, conseguiu construir uma base de apoio bastante sólida e perene, que lhe garantiu a sucessão de Lenin. Logicamente que ele tinha vários adversários, inclusive Leon Trotsky, que era o general formador do Exército Vermelho. E Stalin acabou assumindo o poder.
Sobre Stalin, nós vamos ver o seu governo ser marcado por forte industrialização, pela coletivização da agricultura, pelos planos quinquenais e também pelo chamado Grande Expurgo. Por este Grande Expurgo, muitas pessoas, principalmente dentro das Forças Armadas, foram condenadas a trabalhos forçados e alguns foram até fuzilados. Eram pessoas que, para Stalin e para o grupo lá que o cercavam, eram traidores da pátria e não mereciam outro tratamento que não fosse esse, que era o tratamento dado para traidores. E nós vamos ver também uma industrialização muito forte na Rússia, principalmente com investimento pesado na indústria, nas indústrias chamadas indústrias pesadas. Vamos ver também o crescimento da indústria de energia, e isso vai gerar um vigor econômico muito forte. E também o implemento dos planos quinquenais, metas que deveriam ser atingidas de 5 em 5 anos. Sobre Stalin, muita coisa falada. Eu não quero entrar aqui nessa seara. Sobre ele, muita gente, principalmente a propaganda ocidental, fala da quantidade de pessoas mortas, da quantidade de pessoas que foram assassinadas durante o seu governo, mas a verdade é o seguinte: ele foi o grande líder da União Soviética de 1924 até 1953, quando ele morreu. Ele pegou um país completamente depauperado, pegou um país lá embaixo mesmo, liquidado. E quando ele entregou em 1953, quando ele saiu do poder por causa da sua morte, ele deixou uma superpotência. Então eu prefiro me guiar pelos fatos, ao invés de estar falando coisas que são debatidas aí, e muitas dessas coisas são contestadas até, mas não é esse o sentido da nossa aula. O sentido é dizer que Joseph Stalin fez a implementação da indústria, fez também os planos quinquenais, promoveu o Grande Expurgo e a coletivização da agricultura. Acabou com a pessoa do fazendeiro, do agronegócio, tá? E coletivizou tudo ali. Aquilo ali passou a ser dirigido por coletivos de camponeses. Tá? Então ele coletivizou e o Estado dava supervisão ali em tudo. A verdade, como já falei, é que quando ele sai do poder, ele deixa uma superpotência. Assim, nós terminamos aqui a nossa explanação. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos vocês.